São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um podcast Serviço Raiz, o podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. Isso aí. Hoje, Santiago, nós vamos tentar esclarecer uma confusão que existe aí com relação à cobrança de impostos em áreas rurais se localizam em zona urbana. Incide sobre elas o IPTU ou incide sobre elas o ITR? Essa é uma dúvida que constantemente alunos da comunidade do Combo Rural fazem para a gente. É uma pergunta que constantemente seguidores das nossas redes sociais fazem para a gente. E hoje a gente está fazendo esse podcast aqui, Santiago, para tentar esclarecer isso aí, tentar entender junto com o pessoal essa situação, o que é que se deve fazer. Perfeito, é isso aí. Na verdade, tentar, né? Porque a gente vai ver aí que em algumas situações vai até para a justiça algumas decisões desse tipo, né? Mas a gente vai refletir um pouco sobre o assunto aqui. A ideia é refletir um pouco sobre o assunto e fazer você compreender algumas situações aí que você pode sugerir para seu cliente, né? Principalmente na execução do combo rural. Então você vai ver quais esses conceitos, né, do próprio imóvel rural, como eles se relacionam, né, e qual o quesito-chave que você deve considerar nesse caso, né Matheus, para você identificar, né, essa cobrança desse imposto aí. Então, fiquem atentos com a gente hoje aí, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa experiência aí, né, do ITR, né, em áreas urbanas, né? Seja muito bem-vindo aí. Pega papel e caneta. Pega papel e caneta, Santiago, e acompanha com a gente até o final, porque a gente estabeleceu aqui um roteiro e vai falar algumas definições e a gente vai ver lá no final que não é bem assim que funciona, digamos assim, né? E a gente já começa logo aqui no início, definindo o que é o ITR, Santiago. O ITR ele é um imposto territorial rural, como o próprio nome dele já diz, ele incide sobre as propriedades rurais, os imóveis rurais. Pode ser propriedade, pode ser posse. E ele é de apuração anual e incide sobre qualquer imóvel, que aí vem um pouco da definição de o que é imóvel rural, essas definições que eu estou aqui falando estão lá no manual de perguntas e respostas do ITR, feito pela própria Receita Federal. Então, ele é de incidência anual e incide sobre aquelas propriedades, ou posses, como eu disse, que estão fora da zona urbana. É a definição que está lá. Ou seja, está considerando imóvel rural todo aquele imóvel que não está na zona urbana. É uma definição que vem apenas pela localização do imóvel. Aí, vamos um pouco mais a fundo aí nessa definição do que é imóvel rural para o Código Tributário Nacional, para a lei lá do ITR, que está lá também no manual de perguntas e respostas. Eu vou ler aqui para você, Santiago. Para efeitos do ITR, considera-se o imóvel rural a área contínua formada de uma ou mais parcelas de terra confrontantes do mesmo titular, localizadas na zona rural do município, ainda que em relação a alguma parte da área o contribuinte detenha apenas a posse com ânimos domini.
Ou seja, é uma definição muito parecida com a definição que a gente tem lá no CCIR, Santiago. Só que tem uma diferençazinha sutil. Você conseguiu identificar essa diferença, Santiago? Não, mas você pode, na verdade, sim, né? Mas você pode exemplificar um pouquinho mais essa diferença aí. Mas é como você falou, é muito parecido, né? Por quê? Porque é aquela questão das parcelas, né? Se aquele imóvel rural for cortado por um rio, né? Por alguma estrada, né? Aquele conceito lá considera apenas um CCIR, considera apenas um ITR, considera apenas um cadastro ambiental rural, né? E esses conceitos aí geram muitos problemas, né? E principalmente no ITR, né? E acaba que acaba que gera diversos problemas aí por diversos entendimentos diferentes. É muito importante a gente falar do conceito que hoje a Receita Federal considera, né, para caracterizar imóvel rural, porque tem tudo a ver, né, com o que a gente vai falar hoje aqui. Né? A gente está falando de hoje, 2020, aí 6/11 de 2020, né? Mas como a legislação brasileira ela sempre altera, sempre vai mudando, a gente pode mudar esse conceito de imóvel rural para o ITR, para o próprio CCIR, tá bom? Então, fiquem atentos, porque normalmente, né, nós temos diversas mudanças aí, esse conceito pode ser alterado, até porque, Matheus, a gente vê no Combo Rural que alguns conceitos de imóvel rural não são iguais para todos os cadastros. E isso gera um pouco do que a gente fala aí, né, da dificuldade na integração desses cadastros. Né? Então, fiquem atentos aí, entendam esse conceito para ITR, que é importantíssimo para você aí executar o Combo Rural. E você que está executando o Combo Rural, fica mais fácil você entender. Você trabalha com todos esses cadastros aí e, seguindo o fluxograma, você com certeza vai ter resultado na regularização definitiva do imóvel do seu cliente. Mas voltando para o ITR aí, realmente ele considera o imóvel contínuo. Mas qual foi a dica aí? Qual foi a diferença sutil que você falou, Matheus? É isso, Santiago. Essa dificuldade de integração já deve estar sendo identificada, já deve estar sendo não, ela já é identificada numa vinculação que já é realizada hoje, que é a vinculação ali entre os dados da Receita Federal e os dados do INCRA, os dados do CCIR. Por quê? Porque para o CCIR, eu vou ler aqui também a definição do imóvel rural para o CCIR, imóvel rural, segundo a legislação agrária, é a área formada por uma ou mais matrículas de terras contínuas do mesmo titular, proprietário ou posseiro, localizado tanto em zona rural quanto urbana do município. O que caracteriza é a sua destinação agrícola, pecuária, extrativa, vegetal, florestal ou agroindustrial. Essa aí, Santiago, é a diferença que eu falei. A questão de imóvel rural para o CCIR está muito mais relacionada à sua utilização do que propriamente à sua localização. Você pode achar imóveis rurais pela consideração do CCIR dentro de áreas urbanas. E isso já gera uma dor de cabeça inicial aí, Santiago. Se você imaginar e se você tentar ali fazer a vinculação do seu número do imóvel na Receita Federal, do seu NIF, com o seu CCIR, você já vai encontrar uma dificuldade aí, porque, teoricamente, nesses imóveis vão estar sendo cobrados o IPTU, que é o Imposto Territorial, o Imposto Territorial Urbano, que é um imposto que é relacionado ali
com os municípios. Ele é pago aos municípios. Não é como o ITR, que é um imposto pago ao Brasil, né, à nação. Tudo bem que depois a gente sabe que existem lá as divisões e tem o retorno para o município, mas não é pago diretamente ao município. E essa dor de cabeça, Santiago, já está sendo vivida hoje em dia pelos proprietários rurais, pelos profissionais da área de regularização fundiária, profissionais que trabalham com o fungo rural. E a gente não está aqui só para criticar, né, Santiago? É uma dificuldade que envolve ali aquele pagamento de impostos, Santiago. E vai dar uma dor de cabeça para mudar isso na legislação. Porque o município ali cobrando o IPTU, a gente sabe que o valor do IPTU ele é muito mais alto do que o valor do ITR. E, como eu falei, o município recebe diretamente esse imposto. Então, para ter essa mudança na legislação aí, vai correr uma água, vai, como o pessoal diz aí, por debaixo dessa ponte ainda vai passar muita água, mas é uma tendência por causa justamente do contexto que nós estamos falando, né, Santiago? Vai tirar uma dor de cabeça desnecessária para o proprietário rural, seja lá para aquisição de créditos. A gente entende que vai ter uma dor de cabeça a mais para esse proprietário, a explicação ali sobre essa questão de ele não estar pagando o ITR. E muita gente pode até ter uma solução a adotar que não seja ideal. Então, essa tendência, a mudança na legislação, como você falou aí, a gente está gravando hoje, 6 de novembro, ela existe, mas eu acredito que é um processo que não vai ser tão rápido assim, Santiago. Perfeito, perfeito. E você falou algumas coisas interessantes aí, né? E a ideia da união é como já está se fazendo, colocar também esses impostos aí, né? Para municipalidade, né? Então, para o próprio ITR ele ser cobrado também pela prefeitura, né? E isso aí gerou várias conversas esse ano aí, né? Sobre essas formas de cálculo da prefeitura, né? A forma de cálculo do ITR da prefeitura, né? Que ela acabou aí tomando por si, essa cobrança aí do imposto também do ITR, tá bom? É como eu disse, as coisas vão mudando rapidamente, então vocês têm que ficar atentos, a toda a mudança da legislação, Mas, Matheus, você falou um caso aí muito interessante, né? E o título desse podcast fica até um pouco estranho, né? Você falando assim, ITR em áreas urbanas, gente. ITR em áreas urbanas, mas ITR é em áreas rurais, né? Então, é justamente isso que a gente está tentando desvendar aqui, né? Existe casos que você vai pagar o IPTU, existe casos que você vai pagar o próprio ITR, né? E a gente vai tentar aí desvendar um pouco desse mistério aí, né, Matheus? Você tem alguns exemplos aí para falar para a gente, e como é que está acontecendo aí esses problemas aí que a nossa comunidade enfrenta, sobre IPTU e sobre ITR. Bom, Santiago, se quem está nos assistindo aqui, quem está nos acompanhando, for lá no manual de perguntas e respostas do ITR, que, como eu disse anteriormente, é feito pela Receita Federal, e procurar lá a pergunta 56, que diz assim, ó, o imóvel situado em zona urbana do município, ainda que explorado como atividade rural, está sujeito ao ITR?
É a pergunta 56. Vai estar lá como resposta não. Somente os imóveis situados na zona rural do município, assim definido em lei municipal, estão sujeitos ao ITR. Ou seja, é bem direto a Receita Federal com a sua resposta, e ela se baseia lá na Lei 9.393, Santiago. E ela ainda deixa a critério dos municípios definir quais são essas zonas urbanas e essas zonas rurais. Mas para o produtor rural, Santiago, que não tem ali, de fato, tantas benfeitorias em sua área, falado da questão ali de construção, e são áreas em relação a imóveis urbanos, são áreas enormes. A menor propriedade rural tem uma área que é muito grande comparada com uma casa, por exemplo, Santiago. Um lote que é dividido ali em medidas diversas, 10 por 20. Alguns metros quadrados, né? Exatamente, Santiago. É uma diferença muito grande. E esse proprietário rural vai ter um imposto muito grande para pagar se for pagar o IPTU. E isso gera uma certa tendência nesse proprietário rural a querer pagar o ITR. E, em alguns casos, isso foi possível. E é o que eu vou falar aqui posteriormente, Santiago. Como eu disse lá no início, para quem está nos acompanhando, acompanhar até o final, porque a gente vai ver que existe uma brecha nessa legislação e o proprietário rural, ele, tomando vias judiciais, ele pode, sim, baseado na lei, porque existem definições, como, por exemplo, a do CCIR, que considera outros critérios para avaliar um imóvel rural, não somente a sua localização. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá, vamos tentar desvendar esse mistério. E você falou uma coisa interessante aí, né? Realmente aquele proprietário fica perdido, né? Ele ali, ele não quer pagar digamos que ele tem, que ele se considera um imóvel rural, né, mas está em área urbana. Se ele pagar IPTU, ele vai pagar um imposto enorme, né, que é mais caro, como você falou. E ele fica ali, naquela confusão. E é você, que é o gestor de imóvel rural, que vai dar essa solução para ele, né? Então é você que precisa entender um pouco de como se comporta essa situação, né? Qual o passo você deve seguir, né? E então você, como gestor de imóvel rural, precisa entender essa situação. Você que faz o Combural precisa explicar para ele, sim, você pode ou não pagar o ITR, sim, você pode, no caso de descaracterização, voltar de área rural para área urbana, né? Então, você precisa entender de todas essas situações aí para você esclarecer para seu cliente. Ele quer essa pessoa que resolva todo esse problema para ele, porque isso gera uma confusão, sim, e às vezes não é fácil, né? Então, vamos tentar desvendar esse mistério de uma vez por todas aí, né, Matheus? Exatamente, Santiago. E quem está aí assistindo a gente, até o momento, não tem mistério nenhum, né, Santiago? A legislação ela é muito clara. Se a gente considerar apenas o que nós falamos aqui, o ITR em área que não é urbana. E a área urbana é definida pelo plano diretor. Está bem claro, e nas áreas urbanas é cobrado o IPTU. Isso aí, na verdade, está bem claro até o que falamos aqui, né, Santiago? Mas ainda também existem aquelas áreas de expansão, aquelas áreas que estão se tornando áreas urbanas a partir da expansão da área urbana. E para essas áreas serem descaracterizadas, é necessário atender a alguns critérios. Na verdade, para a área ser considerada como urbana,
ela é necessária também pela legislação lá do Código Tributário Nacional, no seu artigo 32, atender a esses critérios aqui. Na verdade, atender a 2 desses 5 critérios que eu vou falar aqui. Ou seja, não é apenas localização, se a gente analisar mais a fundo a lei. Ela precisa atender a outros critérios. Mas se falando de áreas internas à área urbana, mais localizadas ao centro da cidade, a gente sabe que vai sempre atender esses critérios. Então, essas características, elas são identificadas, elas são analisadas muito mais nas áreas de expansão urbana, que eu vou falar aqui quais são esses aspectos necessários de serem atendidos, Santiago. Na verdade, são 2 desses 5 aspectos, que é meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Ou seja, se a gente buscar essas análises aí dentro da área urbana, talvez todos os critérios sejam atendidos. Muito provavelmente, talvez a escola não exista dentro dessa proximidade, se a gente for analisar, ou talvez não tenha sistema de esgoto. Mas aí, para atender 2 desses 5 critérios na área interna, à área urbana, vão sempre ser atendidos. Agora, se nós considerarmos isso nas áreas de expansão urbana, talvez seja um pouco mais difícil atender a todos esses critérios. Porém, esta é mais uma definição que faz com que a consideração de imóvel rural ela tenha que ser analisada, ela tenha que ser identificada. E a gente está falando aqui, Santiago, muito do aspecto do proprietário querer que a sua área seja considerada como rural. Mas existem também aqueles processos que o proprietário rural quer que a sua área seja considerada urbana para fazer um loteamento, para fazer uma divisão em parcelas menores para que possa vender. E para isso ele tem que ser considerado como área urbana. A gente sabe que loteamentos em áreas rurais é um loteamento irregular, que é sim possível a regularização completa desse imóvel, porém é um processo que é muito dificultoso e que vai depender muito da análise do município, da análise lá como eu posso dizer, de quem está fazendo esse processo. É uma coisa que fica muito dependendo de análises de terceiros, que não está ali previsto na legislação esse tipo de loteamentos em áreas rurais. É aí que aparecem os processos de descaracterização e que aparecem esses critérios aí, Santiago. São para essas propriedades rurais que existe o interesse em se tornarem urbanas. Então, a gente vê que tem os 2 lados da moeda aí, né, Santiago? A gente está falando muito dos proprietários que querem manter as suas áreas pagando ITR dentro de áreas urbanas, mas existem também aqueles que querem transformar as suas áreas em áreas urbanas. Então, pode gerar até um pouco de confusão, pessoal. Existe pagamento de ITR em áreas urbanas e existe esse processo de descaracterização, né? E, pessoal, às vezes, né, você tem que colocar aí que não vai ser possível o que o proprietário rural quer, né? Às vezes ele quer que a área torne urbana, quer que a área torne rural para pagar o próprio ITR, né? Então, você tem que entender tudo isso aí e prever para ele esses procedimentos, tá bom? E a gente, Matheus falou aqui, alguns fatores aí, né? Alguns serviços
que são levadas em conta para a área ser considerada urbana, né? E todos esses serviços aí justificam qualquer procedimento desse também, né? Independentemente, né? Então, por exemplo, a localização é um quesito chave também. Você tem que ficar atento aonde é que essa área está, né? Independentemente se ela está considerada rural ou não no plano diretor, analisar todo esse contexto, né? Então, você que é o gestor de imóvel rural, você vai ter essa planta já referenciada, né? E você vai conseguir fazer essa análise, né? Você é esse profissional que consegue fazer essa análise mais claramente para ele, colocar todas essas informações para o seu proprietário, né? Então, pessoal, vocês têm que levar tudo isso em consideração, né, para você conversar com o seu cliente. E eu tô querendo falar um pouco aqui, Matheus, mas eu acho que se eu falar aqui, eu já vou dar um spoiler do que você está pretendendo falar aí, né? Que não é só considerar só a própria localização e as características aí, pelo menos 2 dessas 5 características que Matheus falou aí, né? O que é que a gente tem que considerar realmente, Matheus, para a gente resolver esse problema aí de ITR em áreas urbanas, né? Qual o quesito chave, né? É isso aí, Santiago. As pessoas que estão nos acompanhando aqui, Santiago, devem estar sem entender, e não é por culpa do ITR e do IPTU, é porque você está sempre dizendo que gera dúvida e eu estou sempre dizendo que está claro. Mas isso é porque a gente sabe, você sabe onde é que a gente vai chegar aqui no final, que é justamente nesse ponto aqui, que é o que gera dúvida. Pelo que nós vimos até agora, como eu insisto em dizer, está bem claro, em áreas de zona urbana, em que atende aqueles dois daqueles 5 aspectos que eu citei, é cobrado o IPTU. E isso, essa premissa, ela é verdadeira no que diz respeito aos imóveis que não estão na zona urbana. Todo imóvel que não está na zona urbana vai ser cobrado o ITR. Todo imóvel que está fora da zona urbana é cobrado o ITR, Santiago. Porém, quando a gente traz para os imóveis dentro da zona urbana, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o critério da utilização ele é levado em consideração. E isso acontece porque, Santiago, o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento quando ele julgou ali o recurso especial número, deixa eu dar uma olhada aqui, 1.112.646 de São Paulo. Ele mudou esse entendimento para os imóveis que estão ali dentro de áreas urbanas e tem atividades rurais. Atende aqueles critérios definidos lá pelo INCRA, que eu li lá em cima, lá no início, na verdade, que leva em consideração os critérios de uso da terra. Ou seja, o cara que está ali plantando nesse imóvel, o cara que está criando animais nesse imóvel, ele é um produtor rural, então o imóvel dele é um imóvel rural. E trazendo isso, o Superior Tribunal de Justiça, na verdade, criou aí uma jurisprudência para que seja cobrado o ITR em imóveis que atendem a esses critérios, que atendem a esses critérios de exploração. Então, Santiago, todo esse podcast foi para chegar até aqui nesse momento. O ITR, ele pode sim incidir sobre imóveis em áreas urbanas, desde que atendido alguns critérios que são estabelecidos de acordo com a sua exploração. Perfeito, perfeito, pessoal. E falando aqui do que a gente acha, né? Muito importante a gente falar o que está se fazendo,
mas o que a gente acha aqui é isso mesmo, porque nós sabemos que nós temos lá imóveis que têm aquela destinação rural, que são utilizados para atividade de pecuária, agropecuária, né, agricultura, e então, né, não tem por que aquele imóvel ali ser cobrado o IPTU, né, já que você está exercendo, né, atividades ali que competem à área rural, né? Então, eu acho que esse entendimento do Supremo aí vai para uma linha de entendimento também do próprio CCIR, né, que considera o imóvel não só pela característica ali, próprio perímetro, né, mas sim do uso do imóvel que está sendo dado, né? Então, isso é muito importante. Vocês vão ver aí, né, nas suas regiões aí, imóveis na área rural, né, sendo utilizados para atividade urbana, imóveis na área urbana, né, no perímetro urbano sendo utilizado para área rural, né? Na minha concepção, Matheus, eu acho que o próprio imposto deve ser cobrado de acordo com as atividades que ele está exercendo, até porque no próprio imposto a gente coloca lá as atividades, né, que o nosso proprietário exerce naquele imóvel. A gente cadastra lá. No próprio cadastro, a gente cadastra todas essas informações, né? Então, eu acho que vai muito por aí, né? Por isso que a gente estava colocando aqui, será que está claro mesmo? Será que a regra está tão clara, né? Lá tudo bem, ele é direto e tal, né? Que deve ser considerado só na área urbana o IPTU, mas na prática a gente vê que não é assim, né? Então, pessoal, vocês têm que ficar atentos, porque vocês que trabalham com isso não podem participar desse senso comum aí, não, né, Matheus? IPTU é área urbana, ITR é área rural. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, um grande quesito forte aí é justamente o uso do imóvel, né? O uso do imóvel. E você pode, aí como o próprio Matheus falou, né, entrar até na justiça, né, para você reverter alguma situação dessa. Porque, pessoal, vocês sabem, né? Se algumas áreas para você cobrar IPTU, né, o imposto vai ser enorme, né? Então, vocês sim, os seus proprietários sim podem entrar na justiça para reverter os casos desses, né? E a gente sempre discute isso na nossa comunidade do Comboral, por isso que a gente tentou esclarecer um pouco hoje aqui, né? Falar um pouco sobre isso para esclarecer, né, para vocês aí toda essa questão de impostos nas áreas rurais, né? Isso aí, Santiago. Lembrando que, quando a gente fala de concordar com essa questão da destinação, nós estamos falando Sim. daqueles imóveis ditos em áreas urbanas, mas que têm a destinação voltada para a produção rural. Porque a gente sabe que existe um motivo de imóveis rurais, em áreas rurais, não poderem ser utilizados para finalidades urbanas. Como eu falei aqui anteriormente, não poder lotear o grande desejo desses produtores rurais quando quer fazer características urbanas nos seus imóveis rurais, justamente com o intuito de lotear. A gente vê muito esses condomínios rurais que são feitos hoje em dia, e isso não é permitido e tem muito a ver com a preservação ambiental, não é, Santiago? Porque você trazer características urbanas para essa área rural, ela gera um certo impacto no meio ambiente, e é justamente nesse intuito em que a legislação busca
pelo menos dificultar. A gente sabe que ocorre muito, mas busca pelo menos dificultar esse tipo de ação. E, Santiago, para comprovar tudo que nós estamos falando aqui, eu vou ler só um trechozinho da sentença lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que diz aqui, ó, no caso dos autos, embora o imóvel indicado na inicial tenha sido incluído na zona urbana do município de São Paulo, é certo que a destinação econômica é exclusivamente rural, tanto que a área é objeto de exploração produtiva de mudas e outras formas de propagação vegetal, horticultura e comércio varejista de plantas florestas naturais, estando o proprietário devidamente cadastrado como produtor rural e comercializando como tal aquilo que produz, possui cadastro no INCRA e recolhe anualmente o ITR, ou seja, a sentença foi declarada e a gente vê que o rapaz ele estava pagando aí 2 impostos, ou pelo menos tendo que pagar 2 impostos, né? Porque por estar caracterizado como área rural no CCIR, ele começou ali a pagar o ITR e aí chegava o IPTU para ele e ele dizia, não vou pagar, ou talvez ele estivesse pagando. E isso é um transtorno, né, por diversos motivos. Então, a gente vê que a caracterização do imóvel, a destinação do imóvel, permite sim que o seu imóvel seja caracterizado como um imóvel rural dentro de uma área urbana, porém não é uma coisa que é tão simples, né? Você vai ter que ter algumas pequenas dores de cabeça para fazer isso, assim como quando o seu imóvel está ali numa área de expansão urbana do município, você vai ter algumas dores de cabeça para transformar esse imóvel, para descaracterizar esse imóvel. E, inclusive, Santiago, pode ser uma dica aqui de próximo podcast, ou não sei se o próximo, logo na semana que vem, mas de algum próximo podcast, a gente falar sobre essa descaracterização de imóveis rurais, da inclusão desse imóvel rural na área urbana, Santiago. Verdade, verdade. A gente tem que falar sobre isso e a gente falou aqui, né? A gente tentou esclarecer, né? Essa questão do ITR em áreas urbanas, mas como você falou, o inverso também ocorre muito e como você falou também, né? Todo mundo quer fazer loteamento das áreas rurais, né? E às vezes não pode, né? Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, né? Atento a essas prerrogativas. Nós somos os gestores do imóvel rural. Você falou um pouco, dá um pouquinho de dor de cabeça, sim, mas tem que dar dor de cabeça para você. Você que tem que resolver esse problema para o seu proprietário. É assim que você vai conseguir gerar valor. É assim que você não vai cair naquela briga por preços. Imagine você que resolve esse problema para o seu proprietário, que entende tudo isso, né? Ele não vai nem querer saber, Matheus, quanto é que você está cobrando, muitas vezes. Por quê? Porque você vai resolver aquele problema dele. Você não vai fazer apenas cadastro simples. Você está ali no intuito de resolver aquele problema dele. Então, é muito importante você entender, né? ITR em áreas urbanas, descaracterização de imóvel rural para a área urbana. Tudo isso aí é muito importante, né? Você entender aí para você, na execução do seu combo rural, você solucionar todos esses problemas dele, né? E a sacada do combo rural é essa, trazer a solução definitiva para o imóvel rural com apenas uma pessoa, né? Ou então com apenas uma empresa. Então, é muito importante, né? Você estar aqui hoje com a gente, né? Escutando isso que a gente está falando, esse conceito aí, essa definição aí, que depende muito mais da atividade do imóvel rural, né? E você pode sim trabalhar nessa atividade para conseguir aí pagar ITR mesmo em áreas urbanas, né, Matheus? E com certeza, Santiago. E a gente sabe que dentro da comunidade do campo rural existem alguns advogados, alguns profissionais do direito
e a gente fala muito sobre diversas oportunidades para profissionais com esse perfil, e essa é uma grande deixa, né? A gente está vendo aqui que, apesar de, no entendimento, ser uma coisa até, digamos assim, intuitiva, que aquele imóvel pague o ITR por ser um imóvel rural, sendo que é o imposto territorial rural, porém, a gente viu que tem certas dificuldades, e para esse profissional que entende os sistemas cadastrais, que aplica o combo rural e entende um pouco da legislação também, é a oportunidade de mercado perfeita. E, com certeza, Santiago, existem diversos proprietários passando por esse problema aí ao redor do Brasil. Estão ali pagando um IPTU altíssimo e nem sabe que existe a brecha na lei para que ele possa pagar o ITR. Então, para você, não só advogado, né? Para você profissional que sabe dessa oportunidade de mercado, você vai apresentar uma oportunidade desse cliente, talvez reduzir, eu não sei em termos de valores, mas um valor muito alto no imposto que ele está pagando, sendo que talvez ele ainda seja um daqueles profissionais que tenha uma área ambiental e ainda vai ter um desconto em cima dessa redução ali com o ADA, ou seja, vai ser, talvez você deixe esse profissional isento. A gente sabe que o ADA ele reduz em até 100% o ITR, ou seja, talvez você vai tirar um imposto altíssimo e deixar esse valor de cobrança aí para o seu proprietário, para o seu cliente, zerado. Ele vai ser eternamente grato para você. Sem falar que, se for um imóvel rural, se ele for caracterizado como imóvel rural, outros cadastros vão ser aplicados a ele que talvez ele nunca tenha feito, por estar pagando ali o IPTU, por considerar a sua área como urbano. Ele não deve ter o CAR, ele não deve ter o georreferenciamento e a certificação, e a partir do momento que você gerar essa redução no orçamento dele, na verdade, das despesas dele, aumentando o seu orçamento, ele jamais vai achar o seu serviço caro. Você vai apresentar para ele um produto que vai representar lucro para ele. Então, como eu disse, essa é uma oportunidade de mercado perfeita. Garimpar estes imóveis rurais dentro de áreas urbanas e verificar se eles estão dentro dessas diretrizes que permitem você oferecer o seu serviço. A gente tem outros podcasts falando aí de geomarketing. Essa é uma aplicação perfeita do geomarketing para áreas urbanas, e você pode aplicar ali técnicas de sensoriamento remoto para identificar essas áreas dentro de área urbana, ou seja, você vai agregar diversas técnicas aí para aplicar o combo rural nessas áreas, Santiago. Verdade, Matheus. Você falou aí uma parte chave, né? De você às vezes esse cliente nem sabe que ele pode começar a pagar ITR, né? Então, essa geração da informação que a gente está fazendo aqui para você hoje, que você tem que passar à frente também, né? E você pode ser um grande nicho de mercado. E você que mora aí na sua cidade, eu tenho certeza que você já pode ter ouvido alguma reclamação nesse sentido. Eu estou em área urbana, porque aqui está tão próximo, que eu pago ITR, que eu pago CC, que eu pago IPTU, né? Porque é isso mesmo, o perímetro urbano cresce constantemente, né, Matheus? Constantemente, a própria cidade cresce e acaba que o próprio município, os próprios órgãos, eles não conseguem acompanhar esse crescimento do ponto de vista de regularização dos imóveis, né? E acaba que ocorre essas situações, né? De área urbana em área rural em área urbana. Então,
pessoal, vocês aí têm que ficar atento a isso e ser aquele solucionador desse problema, seu gestor de imóvel rural, trazer essa solução e trazer à tona esse conhecimento que há essa possibilidade, né? E esses proprietários, se ficarem sabendo disso, com certeza eles vão querer te contratar, né? Primeiramente para atualizar esse cadastro, mas depois, com certeza, para fazer todo o combo rural ou atividades aí da área urbana. No mínimo, todo imóvel precisa estar já referenciado, né, Matheus? Todo imóvel, seja urbano ou rural, precisa estar já referenciado e você vai conseguir aí, a partir desse conhecimento, conseguir fechar mais serviços. Isso aí, Santiago. Eu acho que alcançamos um podcast em que esclarecemos para o proprietário rural, para o profissional da regularização fundiária, essa questão aí da cobrança de ITR em áreas urbanas. Mostramos para ele uma oportunidade de mercado em que está aí batendo a porta dele para ele aplicar o combo rural. E também, Santiago, deixamos a deixa para mais um podcast. Falamos aqui sobre a questão inversa, né? Aqueles imóveis rurais que têm características rurais, mas estão ali naquela área de expansão urbana e representam interesse para o proprietário desse imóvel que passe a ser caracterizado como urbano devido aos projetos que ele tem para o mesmo. Então, Santiago, todo mundo que acompanhou a gente até o final aqui está entendendo agora que ITR pode sim ser cobrado de imóveis em área urbana, desde que atenda a sua caracterização. E se ficou alguma dúvida, Santiago, eu vou pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários, falar com a gente nas redes sociais da GNSS Engenharia e fazer novas perguntas que a gente vai buscar aqui nos podcasts, nas nossas lives, e respondendo pessoalmente a esses seguidores, tentar esclarecer. Se a gente não souber ali, a gente vai pesquisar para tentar esclarecer para vocês, tá certo? É isso aí, Santiago. Tem mais alguma coisa para falar para o pessoal? Não, só dando a dica ali para seguir os nossos canais aí nas redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram, Matheus. A gente tem vídeos diários aí, temos conteúdos semanais aí, terça-feira, 8 horas da noite, quinta-feira, 8 horas da noite, e aqui nesse podcast, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, né? Já são conteúdos raízes aí, né? Como a gente fala, conteúdos toda semana aí, que a gente não perde um dia. Então, sejam bem-vindos e assistam os outros podcasts também. E muitas perguntas de vocês estão respondidas nos podcasts, né? Então, essa é mais uma delas, né? Quando perguntarem de ITR em áreas urbanas, a gente já vai mandar esse podcast para vocês. A intenção é que a gente responda todas as suas perguntas. Qualquer dúvida, manda aí para a gente, comenta aí. Quer que a gente fale de outro tema no nosso podcast, pessoal? Sugira aí nos comentários aqui no YouTube que a gente pode fazer sim, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos vocês hoje aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.